Olá, gente, tudo bom? Bom, mais uma aula sobre geografia física, né? Um tema bastante importante, né? Muito recorrente nos vestibulares. Praticamente todo ano, todos os principais vestibulares caem esse tema, né? Biomas do mundo e do Brasil também, né? Lembrando que a gente vai dividir esse assunto em duas partes, né? A primeira, que eu vou falar dos biomas mundiais, das características que estão presentes no planeta Terra como um todo, lógico, né, selecionando os mais importantes. E a gente vai ter uma segunda parte desse tema, que vai ser os biomas do Brasil, né? Então, por mais que o tema seja bioma, a gente vai estar mais restrito, né, na questão da descrição da vegetação como um todo, tá? Então, lembrando que nós vamos ter essa primeira parte nessa aula e vai ter mais um vídeo que vai mostrar a segunda parte. Vamos começar. Então, a gente analisando, pessoal, um mapa de biomas do planeta Terra, a gente percebe que temos alguns padrões, né? Principalmente em relação latitudinal. Lembrando que latitude é a diferença angular, a diferença em graus em relação dos polos, seja polo norte, polo sul. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, nós temos aí tipos de biomas, vegetações que estão relacionados a climas quentes. E quanto mais próximos às áreas polares, nós temos tipos de biomas relacionados a climas frios. Então, acho que ficou claro que esse tipo de assunto ele tem que ser estudado juntamente com clima, né? Então, nós temos uma aula de clima, né? Eu peço para que vocês, caso tenham alguma dificuldade, vão nessa aula de clima, né? Climas do mundo, e que vai estar essa relação aí explicada, né? Como é que funciona a dinâmica climática, essa caracterização em vários lugares do planeta. Bom, dito isso, nós vamos partir para alguns principais tipos climáticos do planeta, né? Vamos para algumas áreas polares, falar das áreas temperadas, né? E, e chegando próximo de áreas tropicais. Só lembrando, gente, que nós vamos se restringir nessa aula para tipos de vegetação, tipos de biomas que não são encontrados no Brasil. Então, biomas mais comuns também no mundo, mas no território brasileiro, a gente vai deixar para falar isso na aula da vegetação do Brasil, né? Então a gente vai relacionar um pouco o Brasil em relação ao tipo de bioma. Então aqui nesta aula, de maneira mais restrita, a gente vai falar da vegetação mundial que não tenha no Brasil. Bom, dito isso, vamos começar. Gente, antes de qualquer coisa, né, nós temos a tundra aí, que é a região que, tirando o Arapular, né, é a região mais ao extremo que tem ainda vegetação, né, então as áreas que nós consideramos tundra é aqui nas bordinhas, no extremo norte aqui do Canadá, nas regiões do extremo norte da Rússia, né, circunda um pedacinho aqui da Groenlândia, então a gente tem esse tipo de vegetação, tem esse tipo de bioma, tá bom? O que é a tundra, né? Então, é basicamente a vegetação do Círculo Polar Ártico, nessa região, nessa área. Lembrando que a área polar, né, ela basicamente não tem vegetação. A Antártida, por exemplo, ela é um deserto, né, de seres vivos, né? Tirando as áreas das bordas, pensando aí no extremo sul, né? A gente tem alguns mamíferos, só que vegetação praticamente ela é inexistente na região central desse continente, e animais talvez você encontre em alguns lugares mais específicos, micro-organismos, só que as condições são muito inóspitas, muito frias. O coração da Groenlândia também, né, o extremo norte do planeta, não permite, né, essas condições. Então, quando a gente conhece como tundra, ela está nessa área, nessas bordas do Canadá, da Rússia, que nós havíamos comentado. Então, ela é composta basicamente por vegetação rasteira, líquens, musgos, né? Pequenas plantas herbáceas. Então, esse tipo de vegetação que está próximo aí do solo, né? E se desenvolve em solos quase permanentemente congelados. Por isso a gente pode chamar de tundra, basicamente ela vai existir um período muito curto do ano, 2, 3, até 4 meses. Depois disso, essa região está
quase que permanentemente congelada, né, num período muito grande do ano. Então a gente tem essa condição, essa característica. E no verão, quando esse solo, essa superfície vai começar a derreter essa vegetação, né? Então a gente vai começar a ter essa terra muito mais alagada. Isso é muito comum no Canadá, né? O Canadá já é um país que tem muitos lagos, então eles têm os tipos de solo que a gente chama de permafrost, que nós já falamos na aula de solos, que quando esses solos vão derretendo no período do verão, eles criam uma série de poços, lembra muito pântano, né? Mas lógico, condições muito mais frias. Então a gente tem essa característica. Você tem essa paisagem belíssima, né, de muitas rasteiras, né, alguns arbustos, líquens, né, gramíneas. E durante o período do inverno nós temos uma região quase que permanentemente congelada, né? Essa foto provavelmente está no começo do verão ou no fim do verão, né? Então ela pode ficar até mais congelada que isso. Então ela lembra muito uma região polar mesmo, de fato, né? E numa região subpolar que é característica dessa área. Então, de novo, é sempre importante, quando for estudar vegetação, pegar o mapa de vegetação de biomas e pegar o mapa de clima, estudar conjuntamente. Isso ajuda muito, gente, esse tipo de relação, tá bom? Aí o próximo, né, nós temos a floresta boreal, que fica um pouco mais próximo do Equador, né, um pouco mais distante dos polos, mas assim, mas mesmo muito próximo, né? Uma grande parte do Canadá tem essa característica, uma grande parte da Finlândia, Suécia, Rússia, né? Talvez o extremo norte da China, algumas áreas japonesas, né? Aqui não tanto, é mais raro, né? Porque nas áreas mais montanhosas. Mas é um tipo de vegetação comum em áreas ainda de altas latitudes, né? É uma floresta considerada uma floresta homogênea, porque o mais comum que a gente vai ter de vegetação nessa região vai ser as coníferas, e diferente do que acontece na tundra, a floresta de taiga, ela consegue sobreviver, né, para sua adaptação biológica no período do inverno. Isso se dá muito por conta das folhas, né? As folhas são muito curtinhas, são muito pequenas, elas permanecem durante o período do inverno, então forma aquele tipo de floresta, né? Que lembra muito aqueles pinheiros de árvore de Natal, muito homogênea, né? Como nós falamos agora há pouco. E essas folhinhas têm um formatinho de agulha, né? A gente fala que é acicofoliada. Isso é muito importante, né? Ela até um pouquinho durinha também, porque ela impede que a umidade escape da planta. Por isso que a gente vai, quando for falar das florestas equatoriais, as florestas são muito grandes, muito largas, e a umidade escapa com muita facilidade. Isso não tem problema, porque como o ar é muito úmido, tem muita chuva, ela consegue recuperar essa umidade também. Nessas regiões mais frias, como o ar é mais seco, né, por conta de ser muito mais frio, né, então sempre é importante lembrar, as regiões mais frias o ar é muito mais seco, inclusive que algumas áreas desérticas, né? Deserto, pensando no deserto, a classificação clássica, né? Deserto, região árida, né? Região quente, desertos quentes. Então, essas regiões são muito úmidas, muito frias, né? Então, acabam tendo essa adaptação desse tipo de vegetação muito homogênea. E cabe aqui também relacionar com a atividade econômica. Por isso que quando nós vamos pensar, essas florestas acabam influenciando tipos de indústria madeireira, de papel e celulose, que é muito comum tanto no Canadá quanto na Rússia. Então, a gente relacionar as atividades humanas com os recursos naturais também é um modo de pensar a geografia de uma forma bastante ampla e deixar um pouco a decoreba de lado. Geografia não é decoreba. Geografia é a gente pensar as relações no localização, no espaço. Isso é sempre importante. Bom, seguindo. Aí nós temos a força temperada, né, com regiões já de média latitude, né, partindo aí dos 30 graus até os 45, mais ou menos, né, quase 50 graus.
ou um pouquinho mais, dependendo da região, depende muito de algumas características, e é um tipo de vegetação muito comum, principalmente nos países desenvolvidos, seja o próprio Canadá, algumas partes, uma grande parte dos Estados Unidos, né, o norte dos Estados Unidos, a Alemanha, a França, Japão, né? Então é muito comum esse tipo de vegetação. Então, a gente costuma falar que o que é principal no clima temperado, e uma coisa muito fácil de lembrar, são as 4 estações bem definidas. Porque as 4 estações bem definidas, elas vão influenciar muito esse tipo de vegetação. Então, é o único lugar, de fato, que a gente pode falar, que a gente vê na natureza, a gente consegue perceber a diferença das estações. Quando é primavera, quando é outono, quando é o verão e quando é inverno. Então, talvez a única região do planeta que a gente consiga ver de fato essa diferença. A tipo da vegetação nessa área é uma vegetação caducifoliada, ou folhas caducas, que durante o período de outono, as folhas começam a ficar amareladas, elas caem. Então, é uma adaptação das plantas nesse ambiente para se preservar, para segurar um pouco a umidade, para sobreviver até a chegada da primavera, né? E quando fica aquele colorido, muito vivo, né? E muito diverso. E também tem uma influência muito grande nos animais, né? Uma coisa que a gente não fala muito em geografia, mas a gente não pode esquecer que os animais também influenciam e são influenciados, né? Pelo clima, pelo bioma local, né? Então, quando a gente pensa em floresta temperada, tem os ursos pardos, né? Que são clássicos na região da Europa, do Canadá, nessa área, e eles hibernam nesse tempo por conta da quantidade de comida ser mais escassa, para manter a gordura do corpo, né? Por isso que eles consomem muita carne durante o período do verão, período da primavera, né? Para conseguir ficar um tempo hibernando, né? Para sobreviver nesse tempo. Já os pássaros, eles vão migrando, né? Para as regiões mais quentes e voltam, né? No período da primavera, do verão. Então, a gente tem essa característica bastante importante, muito dinâmica, né, das regiões temperadas. E a gente consegue ver de 3 em 3 meses aí uma diferença bastante grande. Então, a gente tem aí um grande exemplo, né, de 4 fotos de um mesmo lugar simbolizando essa diferença, né? Então, aqui provavelmente a gente tem o período da primavera. Aqui do lado, no canto esquerdo, desculpa, aqui é o outono. Aqui do lado nós temos a primavera, né, esse colorido um pouco maior. Aqui nós temos o inverno e aqui provavelmente é o período do verão, né? Então a gente consegue ver essa diferença muito característica nesse ambiente. Isso é muito interessante. De fato, o único lugar que a gente pode falar de 4 estações. Quando nós formos ver o Brasil, em grande parte do território não acontece isso. A Amazônia, por exemplo, ela tem um clima quase que constante o ano inteiro, quente e muito chuvoso. Mas aí é assunto para outro momento. Temos outro tipo de clima temperado, que nós chamamos de clima temperado mediterrâneo, que vai dar hoje a vegetação mediterrânica, né? Que vai ter essa influência também das 4 estações, vai ser menos intenso, né? Principalmente pensando um pouco no inverno, que é um pouquinho menos rigoroso, o temperado clássico, mas ele guarda aí algumas características do clima temperado. Mas é sempre bom lembrar, né? O clima mediterrâneo é um clima que é o famoso clima pegadinha. Por quê? Porque quando as pessoas estudam clima, meio desavisadas, elas costumam achar que todo clima é igual ao clima tropical. Ou seja, verão chuvoso, inverno seco. Clima temperado não. Clima temperado é um verão quente e seco e um inverno frio e chuvoso, né? Tem essa característica. Por conta das massas de ar que operam no local, então vale a pena aí de novo. Recomendo dar uma olhadinha no lado de clima que a gente fala um pouco disso, climas do mundo, né? Na questão da vegetação, a gente vê uma vegetação que lembra um pouquinho, né? Um pouquinho, mas já tem algumas diferenças a nossa caatinga. É claro que um pouco menos seca, né? Alguns arbustos, algumas árvores muito espaçadas umas das outras, né?
mas a gente tem essa característica que lembra um pouco uma caatinga, um pouquinho um cerrado, né? Mas a gente tem essa questão, né, dessa floresta mais espaçada, arbustiva, graminhas, árvores de médio porte, né? Então tudo isso tem essa definição. É sempre importante lembrar, né, essa área que tem esse bioma muito, não existe mais original, muito pouco isso existe, mas esses países que têm, por exemplo, pensando o extremo norte da África, o litoral mesmo, né? Marrocos, a Líbia, o Egito, né? O Saara Ocidental guarda essa característica de clima e vegetação mediterrânica, né? E tanto no sul, no litoral aqui da Europa, né? A Itália, a França, Portugal, Espanha, né? Essas regiões dos Balcãs, a Grécia, né? Guarda aí essa característica. E é muito interessante que nós temos tipos de uvas, né, oliveiras que são muito bem aclimatadas no local, né? Quando a gente pensa muito no sul do Portugal, no sul da França, né, é muito comum essas espécies de oliveiras, de uvas, que é muito utilizado, que é muito consumido nessas áreas, né? Então, são outros pontos importantes que também influenciam, né, são adaptadas, que tem essa relação econômica muito forte. Aí, por fim, nós temos o vegetação desértica, né? Então, seria meio que um contrassenso, porque quando a gente vê uma imagem dessa, de dunas, a gente está vendo basicamente céu e areia. Areia não é solo, que a gente já viu que solo é uma camada fértil, dotada de vida microbiana. E areia não é solo, né? Então, tem uma camada fértil. E também não estou vendo vegetação, mas é claro, né, que no meio dos desertos nós temos regiões de oásis, que são áreas de acumulação de água, né? Então, por mais que o deserto seja uma definição com uma ausência quase total de vegetação, a gente não pode pensar que ausência total de vida, né? Nós temos vegetação sim, em algumas áreas isoladas, oásis, ou alguma área que alguma planta que adapta a climas secos, xerófitas, né? Como cacto, por exemplo, as cactáceas conseguem se adaptar, mas também nós temos tipos de animais, né? Lagartos, cobras, né? E escorpiões que também conseguem, de alguma maneira, se adaptar em regiões desérticas. Mas aí cabe esse destaque, né? Que mesmo nos desertos nós temos áreas de afloramento de água, porque deserto não é só porque deserto não quer dizer que chove nunca, pode demorar, mas chove, e por algum motivo essa água vai acumulando, né? Na região subterrânea, e pela força dos ventos ela pode, né, escavar uma certa região e aflorar essa água e formar um lago. E onde tem água, a gente sabe que a capacidade de ter vegetação, de ter vida é muito grande. E vai formando vegetação, uma camadinha de solo, e aí a gente vai ter possibilidades de vida, né? Então a gente tem aí um exemplo disso. Então, o deserto, por mais que a gente seria um contrassenso, a gente tem regiões aí que temos vegetações, lógico que não tão adaptadas a áreas mais secas, né? Mas essa pouca água que tem consegue abastecer, né, minimamente preservar essa vegetação, ou até algumas culturas, no caso a gente tem uma cidade nesse exemplo bom de oásis aí no deserto. Por fim, nós acabamos por aqui, né, nossa aula. Nós falamos todos os pontos essenciais em relação a climas do mundo. Recomendo ver a segunda parte dessa aula, que é o Biomas do Brasil, que a gente vai falar um pouco da vegetação brasileira, né? E, claro, relacionar também com o mundo. E espero vocês até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês e uma boa vida. Até mais, gente.